Olá a todos, preparem-se porque hoje a gente vai mergulhar num caso, como posso dizer, pra lá de complexo. Prepare o café forte, porque essa é a história. É de tirar o sono. Com certeza. A gente vai falar de Henry Lee Lucas, um cara que confessou ter cometido centenas de assassinatos nos Estados Unidos. Eu Centenas! sei, imagina só. O caso dele, é claro, virou um furacão na mídia. Da loucura! Total. Levou ao fechamento de um monte de casos arquivados, sabe? Aqueles caras que estavam lá juntando poeira. Mas a grande questão que fica é: será que tudo que ele disse era verdade? Essa é a pergunta de ouro. E é isso que a gente vai tentar desvendar nesse mergulho. Exatamente. A história do Henry Lee Lucas, gente, é tipo um novelo de lã todo emaranhado. É cheio de nós. Cheio de mentiras, manipulação e, quem sabe, talvez um pouquinho de verdade no meio disso tudo. E para você ter uma ideia do tamanho da encrenca, as confissões dele tiveram um impacto gigantesco na ciência forense. Principalmente quando a gente fala dos perigos de se obter confissões sob pressão. Essa é uma questão super importante. E olha só, a gente tem muita coisa para analisar. É material que não falta. Entrevistas, relatórios da polícia, depoimentos de jornalistas que acompanharam o caso. E até desenhos feitos pelo próprio Lucas das vítimas. É muita coisa, gente. Mas calma, a gente vai te guiar por tudo isso, passo a passo, para você entender direitinho essa história. A gente vai destrinchar tudo. Para começar, a gente precisa entender quem era esse Henry Lee Lucas, né? Quem era esse cara? Bom, a infância dele foi bem difícil. Marcada por abuso e negligência. Coisas que provavelmente tiveram um impacto enorme no desenvolvimento psicológico dele, né? Com certeza. Ele começou cometendo uns delitos menores, sabe? Uhum. Mas a coisa foi escalando, a violência foi aumentando. E essa escalada culminou no assassinato da própria mãe em 1960. É um caso bem pesado. E depois de passar um tempo internado em um hospital psiquiátrico, ele acaba se envolvendo no desaparecimento de duas pessoas. Duas pessoas importantes para ele. Uma era Kate Rich, uma senhora de 82 anos com quem ele morava. E a outra era Frida Beck Powell, uma adolescente de 15 anos com quem ele tinha um relacionamento. E o que é mais chocante nessa história toda? É que ele confessou os crimes. Sim. E não foram confissões vagas, não. Ele deu detalhes horríveis sobre como teria matado, esquartejado e se livrado dos corpos, E detalhes. que a gente nem vai repetir aqui. Realmente. A polícia chegou a encontrar fragmentos de ossos, o que parecia confirmar tudo o que ele tinha dito. Parecia que o caso estava fechado. Mas é aí que a história começa a ficar realmente interessante. Interessante e assustador ao mesmo tempo. Imagina só, durante o julgamento, Lucas simplesmente solta uma bomba. E as outras 100 mulheres que eu matei. É isso mesmo. É de cair pra trás. A partir daí, ele se torna uma máquina de confessar crimes, assumindo a autoria de mais de 100 assassinatos em vários estados americanos. Uma história mais maluca que a outra. E a polícia, que estava desesperada para solucionar casos antigos. Acreditou em tudo. E ele acabou sendo considerado um dos maiores serial killers da história dos IUA. Mas e se nem tudo fosse o que parecia? Essa é a pergunta que não quer calar. E a gente vai te contar tudinho na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. Não perca. Aposto que você tá aí se perguntando como que tanta gente acreditou na história do Henry Lee Lucas por tanto tempo, né? Tipo, parece coisa de filme. Pois é, parece. Mas, infelizmente, às vezes a realidade é mais bizarra que a ficção. E nesse caso a mídia teve um papel crucial. É verdade. O Lucas virou tipo uma celebridade do crime, sabe? Tipo um astro de Hollywood do mal. A imprensa divulgava as confissões dele muitas vezes sem nem checar se era verdade ou não. Nossa. E essa cobertura toda, essa tensão da mídia, acabou inflando a fama dele, né? E contribuem para essa bola de neve de confissões falsas. Entendi. Parece que a busca por uma história sensacionalista, a pressão por resultados rápidos, acabou cegando todo mundo, né? Total. Será que ninguém parou para pensar, peraí, como uma pessoa consegue cometer tantos crimes em lugares e épocas tão diferentes? Essa é a pergunta que fica, né? E tem outra coisa importante também. O desejo por justiça. Imagina as famílias das vítimas buscando respostas, um culpado para canalizar a dor, a raiva. Sim. As confissões do Lucas, mesmo sendo mentira, ofereciam um tipo de fechamento, sabe? Faz sentido? É compreensível que as famílias se apeguem a qualquer sinal de resolução. Mas essa ilusão teve um preço alto. É verdade. Enquanto o Lucas era tratado como um monstro, os verdadeiros assassinos continuavam soltos por aí. Nossa. E novas vítimas podiam estar em perigo. E tem outro personagem importante nessa história. Quem? O xerife Boldo.
Ah, o Sheriff Bowler. Qual era a relação dele com o Lucas? Eles eram muito próximos. Próximos. Muito. O Bolden dava um monte de privilégios pro Lucas. Ignorava qualquer prova que contrariasse as confissões dele. Mas como assim? Por que ele faria isso? Tem gente que diz que ele usou o Lucas pra inflar o próprio currículo, sabe? Alimentando ele com informações de casos arquivados pra ele confessar. Caramba. Pior. O Bolden morreu antes da verdade sobre o Lucas vir à tona. Levou os segredos com ele. Mas e o Lucas? O que aconteceu com ele depois que as mentiras começaram a ser descobertas? Bom, ele acabou sendo condenado por alguns crimes que ele realmente cometeu, incluindo o assassinato da mãe. Mas a maioria das confissões foi desmascarada. Ele morreu na prisão em 2001, de causas naturais. E os casos que ele confessou, o que aconteceu? Muitos foram reabertos e investigados de novo, sabe? Principalmente com o avanço da tecnologia do DNA. Legal. Em alguns casos, os verdadeiros culpados foram identificados, presos. Mas em outros, as provas se perderam no tempo. A verdade provavelmente nunca vai ser revelada. Que triste. É uma história que faz a gente pensar, né? Como o sistema pode falhar? Como erros e más intenções podem causar tanta injustiça? Sem dúvida. O caso do Henry Lee Lucas é um alerta pra gente. Yeah. É preciso investigar com cuidado, questionar as informações, sabe? Buscar a verdade sempre, por mais difícil que seja. É isso aí. Ah, A justiça de verdade tem que se basear em fatos, em provas e no respeito aos direitos de todos. Mas a história ainda não acabou. não mesmo. Você está pronto para mergulhar na parte mais perturbadora dessa história? Na próxima parte, a gente vai explorar o lado mais obscuro da mente do Henry Lee Lucas e tentar entender como ele construiu essa teia de mentiras. A gente viu como as mentiras do Lucas se espalharam, como elas causaram um rebuliço no sistema judicial. Mas agora eu quero entender. Quem era esse homem por trás dessa máscara de serial killer? A mente do Henry Lee Lucas era, sem dúvida, um labirinto obscuro, né? E tem um detalhe nessa história que é de arrepiar. A relação dele com uma freira, a Ivan Clemmy. Irmã Clemmy. Que história é essa? O que uma freira tem a ver com tudo isso? Ela visitava o Lucas na prisão, lia a Bíblia com ele. Ele dizia que ela era a única mulher que o tratou com bondade, sabe? Em toda a vida dele. Caramba. Ele até pintou um quadro dela. É um quadro. É. Mas como essa relação, essa amizade, se encaixa na história das confissões falsas? Essa é a pergunta. O Lucas dizia que foi Deus quem mandou ele confessar os crimes. Deus. Ele queria se redimir pelos pecados, sabe? E essa busca por redenção, mesmo que distorcida, nos leva a questionar, será que ele acreditava nas próprias mentiras? Você fica pensando, né? Era tudo manipulação para escapar da pena de morte. Não é? Ou ele realmente acreditava ter cometido todos aqueles crimes. É difícil saber, né? Uhum. A mente humana é complexa. E no caso do Lucas, essa complexidade era ainda maior por causa dos traumas, dos possíveis distúrbios mentais e por todas as influências que ele teve durante a vida. E a gente não pode esquecer do Otsu, né? Parceiro do Lucas em alguns crimes. Ele também confessou vários assassinatos. O Tu! As histórias dele eram tão bizarras que até hoje ninguém sabe o que era verdade, o que era invenção. Esses dois juntos. Era uma combinação explosiva. Ia ser assustador. E o pior é que muitos crimes que eles confessaram podem nunca ser solucionados de verdade. As provas se perderam no tempo ou foram contaminadas pelas confissões falsas. Ou seja, além de todas as vítimas cujos casos foram distorcidos pelas mentiras. A gente ainda tem a possibilidade de crimes reais que nunca vão ser resolvidos por causa da confusão que ele criou. Uma ferida aberta na história da justiça americana. Uma lembrança de como o sistema pode falhar. De como a busca por respostas fáceis pode nos levar para um caminho perigoso. E agora? O que a gente pode aprender com tudo isso? Será que a gente está imune a cair em armadilhas como essa? Eu acho que o caso do Henry Lee Lucas serve como um alerta para todos nós. A gente precisa ter cuidado com as narrativas prontas, sabe? Questionar as informações, buscar a verdade sempre, por mais difícil que seja. Verdade. A justiça verdadeira tem que se basear em fatos, em provas e no respeito aos direitos de todos os envolvidos. É isso aí. A gente tem que aprender com os erros do passado para construir um futuro mais justo, né? Um futuro mais verdadeiro. E você, que acompanhou a gente nesse mergulho, o que achou dessa história? Quais as suas reflexões sobre esse caso? A gente espera que essa jornada tenha te feito pensar sobre a importância da verdade, da justiça e da busca por um mundo melhor. É isso aí. Até a próxima!